Olá, meus amigos, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para darmos sequência a esse estudo que começamos ontem sobre o juízo final. Vamos nessa segunda parte concluir a primeira parte, né, falando sobre os sinais que estão em efervescência, em ebulição, desde que o Senhor pronunciou aquelas palavras. Dentro dessa conclusão, dessa primeira parte, já avançando um pouco, nós temos um texto que fala sobre um sinal muito importante, que é em Mateus 24:14, quando o Senhor disse assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Quando fala o evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, ele está falando de povos. Não é? O evangelho tem que ser pregado em todas as nações, povos, línguas, tribos, as partes mais longínquas do planeta. E tem que chegar lá também uma tradução da palavra de Deus, para que esse povo tenha acesso à Bíblia Sagrada. Não é? Um fato importante é que no primeiro século o evangelho atingiu todo mundo conhecido. Não é? Um outro fator muito importante é esse. O evangelho atingiu todo mundo no primeiro século. Outra questão, outro sinal muito importante é as grandes guerras que tivemos no século XX. Nós tivemos no início do século XX e meados do século XX duas grandes guerras de âmbito mundial e outras tantas em regiões do mundo. E há conflitos nesse período de 100 anos espalhados por não por todos os continentes, mas especialmente aqueles continentes mais tendentes a essa situação, o Oriente Médio, né, parte da Ásia, conflitos envolvendo nações, tensões, relações diplomáticas fragilizadas, o que leva a possibilidade de um armistício, ocupação por parte de nações poderosas de vastas áreas oceânicas, né, demarcando território, etc. Especialmente o Golfo Pérsico, né? Então nós temos aqui um sinal que foi a primeira e a segunda grande guerra, que aconteceu na primeira metade do século XX, a Primeira Guerra Mundial, né, marcada por duas grandes conflagrações bélicas que dispararam um sinal de alerta máximo sobre a proximidade do fim da história. Para os crentes daquela época, que eram poucos, era como se de fato estivessem já vivendo a chegada do fim, em função da proximidade do curto espaço de tempo entre uma ocorrência e outra. A Primeira Guerra Mundial acontece em 1914 e acabou em 1918, com um total de mais de 20 milhões de vítimas fatais, de forma direta, né? Horas indiretas. Na Segunda Grande Guerra, que começou em 1939, em agosto de 1939, terminou em 1945. Foram 6 anos terríveis, com um saldo de cerca de 50 milhões de mortos, um verdadeiro extermínio de mais de 6 milhões de judeus. Mas, será que tudo isso, todos esses fatos querem dizer alguma coisa? E se encaixam eles nas profecias? Ah, sim, se encaixam. Nós vimos que o século XX foi um século marcado por duas guerras de âmbito mundial num espaço de pouco mais de 20 anos de uma para outra. Não é? E a quantidade de vítimas fatais e a tensão que isso deve ter causado no mundo todo. E o mundo mudou depois desses dois armistícios. Né? Então, isto foi um sinal e é um sinal. De lá para cá não tivemos nenhuma guerra de âmbito mundial, mas outras tantas em regiões estratégicas do planeta vem acontecendo. Mas vejamos um outro sinal muito importante aqui, que é denominado de o perigo amarelo. Vamos ver o que significa isso. Trata-se de uma referência a outra confederação de países que vem emergindo no mundo nos dias atuais,
e que serão encabeçados, melhor dizendo, pela China, como um importante, né, líder dessas nações, sendo, portanto, identificado no livro do Apocalipse como os países do nascimento do sol. Está lá em Apocalipse 16, a expressão que está ali no idioma grego, no grego é Anatolis Elio. Anatolis quer dizer nascimento, Elio, sol, né? País do nascimento do sol, do extremo leste, extremo oriente. Ou seja, o sol, país do sol nascente. O apóstolo João, autor do livro do Apocalipse, descreve esse exército que vem desses países do nascimento do sol, reunido nas proximidades do grande rio Eufrates, como sendo os reis do nascimento do sol. Ou seja, países do extremo oriente. Por essa ordem, por expressa ordem e ação divina, este rio, o rio Eufrates, de forma misteriosa, irá secar, com o objetivo de dar passagem para este grande exército, para que esse grande exército tenha acesso à terra de Israel, mais precisamente ao vale de Armagedon, também conhecido como Monte Megido, o vale de Jeziel, vale de Josafá, vale de Esdrealon, é o mesmo lugar. Conhecido por ser um lugar propício a ser um campo de batalha. Tá? Isso está em Apocalipse 16, 12 e 9, 14. Tal será a destruição provocada por esse exército, que, em combate com outros que ali estarão, o número de mortos não se limitará apenas aos que estiverem presentes naquele vale, bem como atingirá através de armas nucleares, provavelmente, e intercontinentais, provocando grande morticínio em uma terça parte dos homens da terra. Isto, meus irmãos, está previsto nas Escrituras, e é muito difícil falar sobre isso, porque ninguém quer prever dias terríveis, mas nós temos que... A Escritura não nos deixa enganados. Eu queria ler aqui com você rapidamente alguns trechos do profeta Ezequiel, quando ele diz exatamente isso, né? Ezequiel profetizou sobre isso. Ele diz que Gog virá a Israel, invadirá Israel, que o Senhor Deus o trará para ser glorificado em Gog. Veja só, aqui no capítulo 38, eu chamo você a abrir sua Bíblia aí e preste muita atenção. Capítulo 38 de Ezequiel, vamos ler alguns versículos, né? A partir do versículo 3 diz assim: E dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros aqui é Rosh, você vai saber quem é daqui a pouco, e de Meseque e de Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Persas, etíopes e Pute com eles, todos com escudo e capacete. Países aqui, Confederação Africana, não é? Confederação Árabe e Africana. Persas, árabes, etíopes. E Pute faz uma referência aqui à Líbia, não é? A Pute aqui é a Líbia. Países africanos participarão disso. Aí diz assim, versículo 6, Gomer e todas as suas tropas. Gomer é uma referência a países germânicos, a Alemanha. A casa de Togarma, do lado do norte, todas as suas tropas com muitos povos contigo. Ou seja, a Rússia, que é Gog, Ros quer dizer Rússia, virá com essa confederação invadir Israel. Um exército jamais visto em marcha, em deslocamento sobre a terra, para invadir Israel. E o profeta declara de forma clara que naquele dia o Senhor, aqui no versículo de número 20, diz assim, versículo 18 agora, adiantando um pouco o filme, diz assim, naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Pois no meu zelo
no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. De tal sorte que os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo e todos os répteis que rastejam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. 21, versículo 21 do capítulo 38 do profeta Ezequiel. Continue aí lendo comigo. Chamarei contra Gog, dizendo o Senhor Deus, chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com Gog, com ele, por meio da peste, do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre eles, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Versículos 23. E assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Essa profecia realizar-se-á justamente dando cumprimento e encaixe ao que está em Apocalipse 16, quando fala desse deslocamento, dessa confederação que virá para a batalha do Armagedon. O mundo se prepara para uma guerra sem precedentes no final dos últimos dias. Guerra essa que será terminada, interrompida pela aparição bendita de nosso querido e bendito e amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que virá com a igreja já arrebatada para interromper essa guerra e por fim ao reino de iniquidade dos homens sobre a terra. Mas há outro perigo. Não é? Se trata do Império Romano. Roma reviverá. De que forma? Vamos ver. O Império Romano é identificado nas profecias do profeta Daniel, seu capítulo 2, de 32 a 43, como sendo as pernas de ferro da estátua do sonho dado por Deus ao maior monarca que este mundo já viu, que foi Nabucodonosor. Erigiu um grande império babilônico, dominou de 614 a.C. a 539 a.C. Neste sonho, o monarca é identificado com uma cabeça de ouro, Nabucodonosor, ou seja, não somente o primeiro a ser imperador neste mundo, como detentor, não é, do mais opulento e esplendoroso reino que este mundo já viu, não é, em termos de poder, em termos de glória. Nesse sonho, o monarca é identificado com uma cabeça de ouro. Não é? Contudo, não foi o império que permaneceu por mais tempo a exercer o domínio. Esse papel coube justamente ao Império Romano, representado ali pelas pernas de ferro. Não é? E isto torna-se fácil de entendermos por serem as pernas, os membros mais longos do corpo, mostrando claramente que este império seria o mais duro, o mais cruel e o mais longo. Ele dominou por cerca de 1000 anos, abrangendo as suas fases distintas. E também que o que mais se estendeu. As pernas são os membros mais longos do corpo, né? E dividiu-se em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Os pés dessa estátua, ele é misturado, né? Ele tem a composição de barro e de ferro, localizados no dedo da estátua que Nabucodonosor viu, mostrando-nos nitidamente que o império não deixou de existir. Ele está fragmentado, ele está misturado, amalgamado com outra substância, que é o barro. Interpreta-se isso da seguinte forma: o ferro representaria os governos mais duros, rígidos, ditatoriais, né? E o barro, justamente os governos que têm um grande apelo democrático, ou busca isso pelo menos. O mesmo ainda
que não com o nome de Império Romano, todavia exerce certa influência e voltará à cena no momento crucial da história da humanidade. Voltará guindado numa confederação de 10 nações europeias, ou blocos que podem ser europeus, junto com outros blocos pelo mundo, africano, árabe, americano e por aí, e etc., com outros organismos que podem se fundir. Quando falo 10 nações, podem ser 10 nações que representem áreas estratégicas ou 10 nações daquela área ali, da Europa, onde o Império Romano teve a sua base. Né? Desta confederação de 10 reis, cuja presidência destes 10 reis que a presidem, melhor dizendo, que a representam, é que surgirá o anticristo, o chamado, na nova era, o anticristo é chamado de Maitreya, ou o avatar da era de Aquários. O avatar da era de Aquários. O avatar quer dizer o salvador, né? Da era de Aquários. A nova era diz que Jesus era o avatar da era de Peixes, e que depois dele virou o avatar da era de Aquários, ou Maitreya. Na Bíblia chama esse infeliz de o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, não é? O pequeno chifre, e por aí vai. O iníquo, o homem do pecado, ainda o avatar da era de Aquários, como é conhecido. O anticristo no movimento da nova era. É importante salientar que trata-se aqui da besta que sobe do mar, ou seja, a primeira besta, o líder mundial, o governante mundial, a quem esses reis, essas 10 nações, de grande influência em áreas estratégicas do planeta, de bom grado darão seu poder e autoridade e o apoiará sem restrição alguma, totalmente. Vão entregar o poder a ele de bom grado e serão também forçadas a isso. Serão compulsionadas a isso. Depois surgirá uma outra besta. Besta aqui, entenda-se, não é um animal, é um código que se usa para descrever uma forma de governo cruel, uma forma de governo disfarçada, como se o mal estivesse disfarçado em bem, não é? Uma forma de governo anti-Deus, anti-Bíblia, anti-céu, anti-verdade, anti-Cristo, enfim, anti tudo que é bom e que é direito e que é verdadeiro. Anti-bem. Pronto. Não é? Depois surgirá outra besta, outra forma de governo, não é? Só que desta feita ela subirá da terra. E o que isso significa? Nós vamos tratar disso nos próximos capítulos, mas podemos dizer mais alguma coisa aqui. Essa besta será um líder, se o primeiro líder é um líder político, e um governante, e o mundo caminha na direção do surgimento de um governo totalitário, um governo único e mundial. O Papa que falou recentemente na necessidade do surgimento de um governo mundial. Outros têm falado ao longo da história, recente, que o próprio ex-secretário americano Henry Kissinger, que parece que é judeu, descendência judaica, ele falou recentemente que o mundo caminha para um governo único e mundial. E esse governo terá abrangências não só na política e na economia mundial, mas também na religião e nos relacionamentos. O mundo caminha para isso. Há nas Nações Unidas um programa chamado Aldeia Global, que tem como objetivo desconstruir o modelo de família instituído pela Bíblia, que é a palavra de Deus. Um homem e uma mulher casando-se para gerar filhos e perpetuar a espécie. Ou seja, a união heterossexual de um homem e de uma mulher. Eles querem a união de pessoas descompromissadas, homem com homem, mulher com mulher, ou casais que se permutam entre si. É a chamada aldeia global. O indivíduo se sente atraído por outra mulher, ele deixa dele, vai com a outra vem com o outro vem com a dele. Todo mundo acha isso muito normal. Acha esse envolvimento muito normal. Eles estão preparando a humanidade para isso. Não é? São doutrinas de demônios.
há também aqueles que pensam em introduzir, tornar lei, não é? Tornar legal, não é? Legislar o fato de crianças terem o direito de mudar de sexo, o fato de adultos terem o direito de fazerem sexo com crianças, o fato de crianças, não é? De sexos opostos usarem o mesmo sanitário público, seja na escola, seja em shoppings, enfim, locais públicos. O fato de pessoas cuja opção, notadamente, é da homoafetividade, usarem o mesmo banheiro que a mulher usa, sendo que o indivíduo, cientificamente falando, por natureza, é do sexo oposto. Essas coisas não são à toa, irmãos, que estão acontecendo. Isto é uma preparação para um novo momento que este mundo vai viver logo adiante, mergulhando de vez no pântano do inferno. Mas a igreja vencerá, porque o Senhor está com ela e a sua palavra diz que lutarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, juntamente com seus fiéis e eleitos dos céus, que são os santos, que é a igreja amada do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe e até um próximo encontro.